Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, meu nome é José Augusto Graça, estarei com vocês das aulinhas aí online até o final do semestre. Nossa disciplina é gestão de custos, aí de ciências contábeis, no 7º período. Nossas aulas serão de terças das 7h10 e às quintas às 21 horas. Lembrando que eu estarei colocando o vídeo agora nessa terça-feira e depois nas quintas-feiras eu colocarei o outro vídeo, né? Teremos aí 4 aulinhas e a cada 2 eu vou colocar um vídeo aí em torno de uns 50 minutos. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai estar falando sobre a aula 1 que já foi colocada na quinta-feira passada e a aula 2 que vai ser falada hoje na live. Participem das lives, que as lives são muito importantes para que a gente possa trocar, né, informações, é muito mais interativo. Tudo bem, pessoal? Bom, vocês já me conhecem. Né? Então não vou me apresentar novamente. Vou falar rapidinho. Hoje, aula 1, a gente vai falar sobre a contabilidade de custos, contabilidade financeira, contabilidade gerencial, a diferença entre os três. Então vocês me conhecem, né? Sou mestre em administração. Tenho MBA em Executivo Internacional de Estratégias de Liderança em Ohio, nos Estados Unidos. Tenho MBA em Gestão de Empresas pela FGV e sou engenheiro de computação pela PUC Campinas. Fui ganhador do projeto Jovem Empreendedor de Campinas, feita pela FGV. Né? Vocês me conhecem, vocês já têm aula comigo, então vocês já conhecem o meu esquema de aula, né, pessoal? Bom, vamos falar, pessoal, porque assim, quando a gente fala sobre contabilidade, a gente tem alguns conceitos importantes a ser definidos, tá? Porque às vezes se confunde. Então a gente tem lá contabilidade financeira, contabilidade gerencial, contabilidade de custos e assim por diante, né? Essa disciplina de gestão de custos, a gente vai utilizar a contabilidade de custos, tá? Tem que deixar muito claro para vocês o que são custos, né? Então custos nada mais é do que aquilo que é aquele fator que diretamente é utilizado na produção de um produto ou na prestação de um serviço. Ou seja, na falta dele, você não consegue produzir nenhum produto ou prestar um serviço. Eu até falo para meus alunos que tem uma frase muito interessante a ser feita para a gente saber o que são custos e o que são despesas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fábrica de cadeiras e eu uso cadeiras estofadas, então o estofamento da cadeira, que é uma matéria-prima, certo? Se faltar o estofamento da madeira, da cadeira, né? Se faltar o estofamento, eu vou conseguir produzir cadeira? Se a resposta dessa pergunta for não, então ela é um custo. Se for sim, é uma despesa, né? Porque daí é ligado, se for não, é ligado diretamente ao produto. Então a frase que você vai fazer é o seguinte: na falta de blá blá blá, consigo produzir esse produto ou prestar esse serviço, né? Na falta do salário da secretária da empresa, eu consigo produzir cadeira? Sim. Se eu consigo produzir na falta do salário da secretária, então o salário da secretária é o quê? Uma despesa. Despesa é tudo aquilo que é indiretamente ligado à produção do serviço, ou à produção do produto, ou à prestação do serviço, né? Então ela é a manutenção da empresa, né? É o dinheiro que a gente gasta para operacionalizar a empresa, tudo bem? Manter a empresa funcionando. Custos não, custos já são ligados diretamente. E por isso que é importante a gente fazer o que nós chamamos de gestão de custos, ou seja, verificar exatamente o quanto que está custando a minha empresa para produzir ou prestar aquele serviço. E não simplesmente verificar só dinheiro, né? E não simplesmente só verificar o quanto que a minha empresa precisa para poder funcionar, tá? Então por isso que é importante a gente fazer o que nós chamamos de gestão de custos, contabilidade de custos, tá? Então sentimos muitas vezes confundidos com as expressões contabilidade financeira, contabilidade de custos, contabilidade gerencial. São sinônimos, né? Representam disciplinas distintas, são diferentes dados da contabilidade. Então eu vou explicar um pouco para vocês. Então, como conversado com vocês, vocês têm dúvidas muito teóricas, né, pessoal? Parece que a parte de aplicação vocês estão entendendo, né? Vocês tiveram essa parte de aplicação. Então eu vou explicar um pouco mais teoricamente sobre algumas coisas. Porém, a disciplina ela é prática. Então, nas outras 2 aulas a gente vai falar sobre
algumas práticas, né? Na terceira e na quarta aula, das duas últimas, tá? Bom, pessoal, então até a revolução do século, né, 18, quase só existia contabilidade financeira, ou a geral, que eles falam, né? Então, se vocês pegam até os livros antigos, sempre vocês vão olhar bastante o que nós chamamos de contabilidade geral, né? Que desenvolvia na era mercantilista e estava bem estruturada para servir as empresas comerciais, né? Então, para a apuração do resultado de cada período, bem como para o levantamento do balanço em seu final, bastava o levantamento dos estoques em termos físicos, já que sua medida em valores monetários era extremamente simples. O contador verificava o montante pago por um item estocado, o total, e dessa maneira valorizava as mercadorias, fazendo o cálculo basicamente por diferença, computando quanto possuía de estoque iniciais, adicionando as compras do período e comparando com a que ainda restavam. Apurava o valor de aquisição das mercadorias vendidas na clássica disposição. Estoque inicial, soma-se as compras que você fez, diminui os estoques finais, eu tenho então o custo que eu tenho da minha mercadoria, certo? Então o que eu comprei de mercadoria, o que tinha de mercadoria, né? Eu tiro o que tinha de mercadoria, o que sobrou então são os custos das mercadorias minhas vendidas. Tudo bem, pessoal? Antigamente era só isso que a gente fazia, porque a gente tinha a ideia de quanto que eu estou ganhando, né? Não tirava outras questões, a gente estava analisando somente financeiramente a empresa, né? Agora imagine a dificuldade para um prestador de serviço fazer isso. Confrontando esse montante com as receitas líquidas obtidas na venda desses bens, chegava-se ao lucro bruto, no qual bastava deduzir as despesas necessárias à manutenção da entidade durante o período, a venda dos bens e ao financiamento de suas atividades. Daí o aparecimento também clássica da demonstração dos resultados de uma empresa comercial. Olha lá que interessante, né? Então lá, custos das mercadorias vendidas, né? Os estoques, aí eu somo as minhas compras, tiro os estoques finais, tenho meu lucro bruto, tiro as minhas despesas comerciais, administrativas, financeiras, e aí eu tenho o resultado antes do imposto de renda. Ou seja, pessoal, daquela continha que eu tinha antes, que é aquilo que sobra, eu vou pegar aquele valor que eu tirei das compras do meu estoque final, então aquela sobra é o custo da mercadoria minha, aí eu vou tirar todas as minhas despesas que eu tive, e aí eu tenho o quê? Um resultado antes do imposto de renda. Hoje em dia a gente fala do imposto de renda, a gente não tinha, né? Que é o nosso DRE simplificado, né, pessoal? Então, isso é contabilidade financeira. Com o advento das indústrias, tornou-se mais complexo a função do contador, que para o levantamento do balanço e a apuração do resultado, não dispõe agora tão facilmente dos dados para poder atribuir os valores ao estoque. Seu valor de compras na empresa comercial estava agora substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção utilizados. Nada mais razoável para a solução desse problema do que vermos o contador tentando adaptar a empresa industrial aos mesmos critérios utilizados ao comercial. Beleza, então antes a gente estava falando sobre um artesão, por exemplo, né, que só lá fazia um facão, então ele sabia exatamente, tinha lá o facão, produzia os facões, só que os facões usava lá um ferro, só ferro, que seja, né, em um caminho de madeira, e ele conseguia então verificar o que ele comprou de matéria-prima, o que ele tinha de estoque inicial. Aí ele fez essa diminuição e ele verificou aquilo que sobra, que são os custos das mercadorias vendidas. Depois ele pega aquele custo de mercadorias vendidas, daí ele coloca lá o que ele gastou de madeira para acender o fogo, o que ele gastou de tempo, o que ele tem de lucro, o que ele quer de lucro, aquelas coisas todas, e ele tem um DRE, tudo bem? Beleza, aí chegou mais a parte da era industrial. Aí ele não fabricava mais facão, né? Ele fabricava, por exemplo, uma série
de equipamentos, né? Então, uma série de ferramentas. E a linha de produção não era simplesmente só o ferro e madeira. Então, entraria outras coisas. Entraria um maquinário, entraria parafuso, entraria outras pessoas, entraria ferros de diferentes tipos, entraria cabos de diferentes tipos, entraria o beneficiamento da madeira do cabo, tintura, ou seja, começou a ter vários gastos diferentes dentro da empresa, que já não ficou tão fácil a gente só verificar a compra de matéria-prima e verificar o quanto que eu tinha de estoque, pela quantidade de produtos que eu tenho, quantidade de matérias-primas que eu tenho, quantidade de processos produtivos que eu tenho que fazer. Então já ficou difícil da gente analisar. Se a gente tentar colocar isso naquela maneira antiga de analisar, a gente vai ficar muito perdido e a gente não vai fazer as análises corretas, certo? Nesta, ou no balanço final, permaneciam como estoques no ativo apenas os valores sacrificados pela compra dos bens. Nenhum outro valor relativo a juros e outros encargos financeiros, honorários, proprietários, administradores, salários, comissões de vendas eram ativados. Então, nesse caso, toda a parte de despesa não era ativada. Todos esses gastos eram automaticamente apropriados como despesas do período, né? Independente da venda ou não da mercadoria. Começou-se então a adaptação dentro do mesmo raciocínio, com a formação dos critérios de avaliação de estoque no caso industrial. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, eu acho que eu vou começar a separar toda a parte de despesa, que são as despesas administrativas, despesas financeiras, despesas comerciais, né? Eu vou pegar todas essas partes de despesa e vou separar daquilo que eu estou utilizando para poder produzir aquele produto, no caso que era a produção de produto, né? O valor do estoque dos produtos existentes da empresa fabricados por ela deveria então corresponder aos montantes que seria o equivalente ao valor de compras na empresa comercial, né? Ou seja, agora ele começou a juntar toda aquela parte de produção como se fosse aquele valor de compra da matéria-prima, porque antes só tinha isso, né? Portanto, passaram a compor o custo do produto, que no caso antes era o valor de compras, né? Utilizados para obtenção, deixando de atribuir aqueles outros que a empresa comercial já eram considerados como despesas no período de sua ocorrência, despesas administrativas, vendas financeiras, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, devido ao crescimento das empresas, assim, consequentemente ao aumento da distância entre administradores e ativos, pessoas administrativas, passou a contabilidade de custos a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio e desempenho dessa nova missão. Então, o estágio atual de tecnologia de informação possibilita soluções bastante satisfatórias, processando simultaneamente 3 contabilidades e conciliando tá. Porque daí agora aqui eu já entendi. Então, deixa eu só finalizar lá para a gente não perder a nuance. Pessoal, então, entenderam como que a gente passou da contabilidade financeira para a contabilidade de custos? Então, uma coisa, ele estava analisando somente dinheiro, ou seja, o quanto que eu comprei, o quanto que eu tinha, o quanto que sobrou, tiro de quanto que eu vendi, e assim eu tenho o meu dinheirinho. Acabou. Aí começou a industrialização. Aí eles falaram assim, eu vou ter que separar agora a despesa de custo, ou seja, eu tenho que separar tudo que é a parte administrativa, tudo aquela parte que vai manter a minha empresa, daquilo que eu vou utilizar para produzir o meu produto. Aí entrou então aquela compra de matéria-prima, já não é compra de matéria-prima, é compra de matéria-prima, produção e assim por diante, né? Aí veio então a contabilidade de custos. Agora, esse slide que eu passei, a gente está falando sobre contabilidade gerencial. Ou seja, para que a gente vai utilizar essas duas? Né? Qual que é a ideia de utilizar essas duas? Então, começou então a preocupação como instrumento de administração, ou seja, para a gente administrar as questões, né? Então, aqui a gente falou, nesse seu novo campo, a contabilidade de custos tem 2 funções relevantes: o auxílio ao controle e o ajuda a tomar decisões. Lógico, pessoal, por quê? Porque eu tenho um monte de informações e dados para que eu possa tomar as decisões na empresa. Lembrando o que é tomada de decisão, né? Tomada de decisão na empresa é tudo aquilo que pode ser realizado nos 3 níveis empresariais: estratégico, tático e operacional,
Porém, a tomada de decisão com maior responsabilidade é sempre dada dos níveis acima, estratégico e tático, né? Pelos diretores, pelos gerentes, tudo bem? Só que eles precisam de informações para tomar uma decisão com maior eficiência. Essas informações são oriundas, nesse caso, que a gente está falando sobre contabilidade gerencial, ou seja, tomar de decisão na contabilidade gerencial, elas são oriundas da contabilidade financeira e a contabilidade de custos. Lembrando que a contabilidade de custos, ela não substituiu a contabilidade financeira, né? A contabilidade financeira ainda continua ali, né? O seu fluxo de caixa, o seu DRE, assim por diante, né? O seu balanço patrimonial. A contabilidade de custo, ela já agrega outras questões, precificação, a divisão, e a análise de índices, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, etc. Né? Então, a verificação desses dados em relação à tomada de decisão estratégica da empresa é o que faz a contabilidade gerencial. Ou seja, se eu sei exatamente o quanto de margem de lucro que eu tenho em minha empresa, se eu sei exatamente o quanto custa para produzir um produto, eu sei exatamente o quanto que eu preciso para poder investir, para poder fazer uma previsão de vendas. Se eu sei exatamente o quanto que eu gasto para poder operacionalizar a minha empresa, manter a minha empresa, então eu sei exatamente o quanto pedir para o investidor, por exemplo, uma taxa de retorno, certo? Eu faço a taxa de retorno meu, também eu consigo verificar os riscos do meu negócio, sabendo exatamente o quanto que eu gasto para poder operacionar a minha empresa, tudo bem? Se eu sei exatamente o quanto de coisas fixas que eu gasto produzindo ou não produzindo, lembrando, né, custo fixo é aquilo que eu gasto produzindo ou não produzindo, se eu sei exatamente o quanto que eu gasto fixamente, então eu sei exatamente o quanto que eu preciso vender para poder pelo menos pagar os meus gastos fixos, né? Se eu sei exatamente o quanto que eu tenho de margem de contribuição, eu sei exatamente o quanto que eu preciso para poder pagar os meus gastos fixos lá na frente. Se eu sei exatamente o quanto que eu tenho de índice de margem de contribuição, eu sei exatamente calcular o meu ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto que eu preciso vender para a minha empresa zerar, não dar lucro e não dar prejuízo. Se eu tenho todos os meus índices calculados de gastos fixos e outras coisas, eu consigo calcular os meus índices de liquidez junto ao meu balanço patrimonial. Então, olha quantos dados que eu tenho, quantas informações que eu tenho, que faz com que a contabilidade financeira, a contabilidade de custos, faz com que cria-se uma contabilidade, que se chama contabilidade gerencial, e ela vai ser responsável por obter todas as informações, para que o diretor e o gerente tenham essas informações para que ele possa fazer o quê? A tomada de decisão da empresa. No que diz a respeito ao controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão. No estágio imediatamente seguinte, acompanhar efetivamente acontecido para a comparação com os valores anteriormente definidos. No que tange à decisão, seu papel reveste-se de suma importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem a respeito das consequências de curto a longo prazo, sobre medidas de introdução ou corte de produtos. Isso. Administração de preço e vendas, opções de compra e produção. O que é corte de produto? Bom, se eu estou analisando e vejo aquele produto na gestão de custos, né? Se eu vejo aquele produto, ele não dá lucro para a empresa, por que manter ele? Né? Corta seu produto e investe em P&D, pesquisa e desenvolvimento, em um novo produto. Né? Então aquele dinheiro que eu estava perdendo, estou gastando ele para que eu possa ter estou investindo ele para que eu possa ter um novo produto ou uma prestação de outro serviço. Resumindo, a contabilidade de custos acabou por passar, nessas últimas décadas, de mero auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para uma importante arma de controle e decisão gerencial. Tá, pessoal? Porque a gente vê que hoje em dia nós temos umas concorrências muitas concorrentes, ou seja, muitas empresas, temos a globalização, nós podemos comprar coisas da China rapidamente e assim por diante. Ou seja, nós precisamos da maior quantidade de informações para a criação de estratégias. Com o significativo aumento de competitividade, eu acabei de falar, né? Então nós estamos conversando eu e o slide, né? Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo,
Na maioria dos mercados, seja industriais ou comerciais, ou em serviço, os custos tornam-se altamente relevantes quando a tomada de decisão para uma empresa. Isso ocorre pois, devido à alta competitividade, existem empresas que já não podem mais definir seus preços apenas com os custos. Aí a gente está falando sobre precificação. Então, lembrando que uma das questões que a gente faz a gestão de custos é a precificação, ou seja, a formação de preços para aquele produto, ou a prestação de serviços. Tudo bem, pessoal? E antigamente, o que a gente fazia? Antigamente não. Hoje em dia tem empresas que só verificam a concorrente e já faz o preço de custo. Aquela pessoa está vendendo sapatão a R$20, minha lojinha também vai vender o sapatão a R$20, né? Então não faz a gestão de custos. Aí tem empresas que faziam só a gestão de custos interna, que falou assim, vou vender a R$60. Aí você está totalmente fora de mercado, né? Porque você não está fazendo análise da concorrência. Então, a gestão de custos também serve para isso na tomada de decisão. Ou seja, a hora que a gente faz a precificação, a gente vai verificar o mercado, se a minha empresa ela consegue custear o produto e vender o produto no preço que tem que ser vendido, né, definido uma margem de contribuição, naquele mercado que ela está atuando. Ou ela tem que fazer redução de custos, redução de gastos, né, para que possa entrar no mercado. Tudo bem? Apenas de acordo com custos incorridos e sim também nas bases de preços praticados no mercado que atuam, né, pessoal? Muito bem. O conhecimento de custos é vital para saber se, dado o preço, o produto é rentável ou se não é rentável, se possível reduzir os custos, né? Assim, a contabilidade mais moderna vem criando sistemas de informações que permitem melhor gerenciamento de custos. Por isso que nessa disciplina a gente fala sobre a implantação de sistemas de custos, tá? E é muito importante a gente fazer os sistemas de custos e saber implantar ele. Obviamente, essas novas missões não compreendem o todo da contabilidade gerencial. É mais ampla, né, pessoal? Porém, suas bases são com aspectos da contabilidade. Bom, então, todas as áreas da contabilidade, elas se comunicam. Contabilidade financeira, a gente já sabe o que é agora. Contabilidade de custos, nós estamos aprendendo. Contabilidade gerencial e o sistema orçamentário que a gente vai ver na aula que vem, certo? Eles se comunicam. Eu acho esse desenho interessante, porém o sistema de orçamentário deveria estar aqui no meio, comunicando com todos, né? Mas como que só tem 4, eu acho que eles fizeram isso daí, né? Muito bem, pessoal. Com o advento da nova forma de usar a contabilidade de custos, ocorreu o seu maior aproveitamento em outros campos que não o industrial, né? Porque agora a gente estava analisando somente a parte industrial, correto? E a gente viu que ela deve ser implementada e pode ser implementada em várias outras empresas, como por exemplo, empresas de serviços. A contabilidade de custos em empresas de serviços é um pouco mais complicada. Por quê? Porque a gente precisa analisar a efetividade daquele fator, daquele recurso em cima da prestação de serviço. Falando aquela perguntinha, né, pessoal, aquela frasezinha que eu expliquei para vocês, né? Se na falta de eu consigo prestar o serviço ou não. Se eu não conseguir prestar o serviço, ela é um custo, tá? Mas é um pouquinho mais complicado de definir, porque muitas vezes a gente tem que analisar horas, né? Hora de mão de obra, hora da pessoa que está prestando o serviço, porque em empresas prestadoras de serviços, o maior custo é o quê? É o RH, é o recurso humano, né, que está prestando aquele tipo de serviço, tudo bem? No caso de instituições não tipicamente daquela natureza, tais como instituições financeiras, empresas comerciais, firmas de prestação de serviço, etc., onde o seu uso para efeito de balanço era quase irrelevante pela ausência de estoque, né? Não temos estoque.
passou-se a explorar potencial para controle e até para tomada de decisões. Hoje a gente sabe a importância de uma gestão de custos para uma prestação de serviços. Mesmo as empresas de prestação de serviços, que eventualmente faziam uso de custos para avaliação dos estoques, de serviço de arrendamento, porque serviço não tem como estocar, né, pessoal? Ou seja, para avaliação dos custos incorridos em projetos ainda não acabados, seu campo alargou-se de maneira formidável. É hoje relativamente comum encontrarmos bancos, financeiras, lojas comerciais, escritórios de planejamento, de auditoria, de consultoria, utilizando a contabilidade de custos. Todos utilizam hoje, viu, pessoal? Bom, resumindo essa nossa aulinha, a contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira quando da necessidade de avaliar estoque na indústria. Tarefa essa que era fácil da empresa típica da mercantilismo. Seus princípios derivam dessa finalidade primeira e, por isso, nem sempre consegue atender completamente suas outras duas mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas, o controle e a decisão. Esses novos campos deram nova vida a essa área que, por sua vez, apesar de já ter criado técnicos e métodos específicos para tal missão, não conseguiu ainda explorar todo o seu potencial. Não conseguiu, talvez, sequer mostrar a seus profissionais e usuários que possuem três facetas distintas que precisam ser trabalhadas diferentemente, apesar de não serem incompatíveis entre si. Tudo bem, pessoal? Então, assim, espero que vocês tenham entendido os conceitos de contabilidade financeira, contabilidade gerencial e, principalmente, o conceito de contabilidade de custos e a importância dessa disciplina de gestão de custos para vocês, né? Então, a importância dela é realmente isso, separar para que a gente possa tomar as decisões corretas. Aí, de acordo com o que vocês viram já, né, fazendo os exercícios, margem de contribuição, essas coisas todas, né, que eu vou dar umas nuances para vocês também, né? Diante disso, a importância da contabilidade de custos para qualquer tipo de empresa, tá? Bom, vocês devem fazer esses exercícios para mim. O que é contabilidade de custos? O que é contabilidade financeira? O que é contabilidade gerencial? Qual seria a interação entre os três tipos de contabilidade que nós estudamos? Assinar verdadeiro ou falso? A contabilidade de custos é mais ampla do que a contabilidade gerencial? O conhecimento do custo é vital para saber, dado o preço de um produto é lucrativo ou não? A controladoria e a tecnologia da informação vem criando sistemas de informações que permitem um melhor e mais ágil gerenciamento de custos? O papel da contabilidade de custos, no que tange as decisões, é fazer a alimentação do sistema sobre valores relevantes apenas no curto prazo? O papel da contabilidade de custos, no qual tange decisões, é fazer a alimentação do sistema sobre valores relevantes tanto a curto quanto no longo prazo? Então, esse exercício já foi colocado na quinta-feira passada e vocês teriam 7 dias para entregar para mim, certo? E a aula de hoje, que eu estarei colocando, é essa que nós vamos ver nesse momento: terminologia contábil e implantação de sistemas de custos. Pessoal, nós vamos implantar o sistema de custos? Não. Porém, aqui eu vou explicar para vocês a maneira mais correta e menos invasiva de implantar um sistema de custos. Ok? Vamos falar sobre terminologia simplesmente por questão de dúvidas de vocês, caso eu estiver falando na implementação do sistema, certo? Então vamos para a nossa aulinha 2. Então, desde que duas pessoas resolvam comunicar-se, né, é absolutamente necessário que passem a dar aos objetos, conceitos e ideias o mesmo nome, sob penas de, no mínimo, reduzir o nível de entendimento. No Brasil, a nossa língua portuguesa, a gente faz muito isso, né? A gente coloca o mesmo nome, a mesma palavra para poder falar sobre muitas coisas. Muitas vezes de maneira errada, né? Porém, se você não tiver informação, não tiver instrução, certo? Você vai passar isso para frente. O que comumente se denomina mero problema de terminologia, talvez fosse o mais bem tratado como magno problema de terminologia, quando a gente fala sobre profissionalismo, tá, pessoal?
Então vamos lá, despesas com matéria-prima ou custo com matéria-prima? Gastos ou despesas de fabricação? Gastos ou custos de materiais diretos? Despesas ou gastos com mobilização? Custos ou despesas de depreciação? Então vamos lá, pessoal, aqui é só para tirar as dúvidas de vocês, que com certeza vocês já viram isso daí, tá? Mas vamos lá, qual é a diferença entre despesas e custos? Custo é tudo aquilo ligado diretamente para a produção de um produto ou a prestação de um serviço. Na falta de aquele recurso, eu não consigo produzir e não consigo prestar o serviço. Aí seria um custo, tá? Despesas. Despesas é aquilo que é ligado indiretamente à produção de um produto ou à prestação de um serviço. O que isso significa? Que na falta daquele recurso, eu ainda continuo produzindo e continuo prestando aquele serviço, tá? Gastos é a soma de custos e despesas, tudo bem? Então, despesas com matéria-prima ou custos de matéria-prima, tá errado. Qual que tá errado? O primeiro ou o segundo? O primeiro, matéria-prima é só custo, matéria-prima é custo. Se eu tiver falta de matéria-prima, eu não consigo produzir aquele produto, ok? Gastos ou despesas de fabricação. Lembrando, gastos é custos de despesas. Se é despesa de fabricação, na verdade aqui são gastos de fabricação, porque a fabricação ela pode ter despesas e pode ter custos. Como assim, professor? Água lá na produção para os funcionários beberem, está lá na fabricação. É despesa ou custo de fabricação? Despesa, porque na falta da água do funcionário beber vai parar a produção? Não. Gastos ou custos de materiais diretos? Mesma questão. Tem materiais diretos que podem ser despesas. Gastos envolve os dois. Despesas ou gastos com imobilização? Mesma coisa. Gastos são os dois. Está errado. Custo ou despesa de depreciação, né? Depreciação é perda. Perda a gente trata como despesas, tá? Então é despesas, não é custos. Entenderam, pessoal? Essa terminologia para ficar bem claro e para que vocês possam usar profissionalmente, né? Sem nenhum tipo de erro, nenhum tipo de... Lembrando, pessoal, que não há uma regra, ou seja, energia sempre será despesa ou energia sempre será custo. Cuidado com isso, não há padronização nos recursos falando o que é custo, o que é despesa. Depende da empresa, tudo bem? Uma escola, por exemplo, né? Computadores seria uma escola de, sei lá, de administração, uma escola que só dá aula de administração. Computadores, eu vou dar um exemplo, mas não vai ser muito bom não. Vamos falar sobre energia. Energia numa escola de administração, certo? Ela é um custo ou despesa? Tenho certeza que muitos de vocês falaram custo, mas não. Por quê? Porque se na falta de energia, o professor para de dar aula, se for minha aula, não. Eu vou lá, levo vocês para fora e a gente começa a discutir sobre, eu estou dando aula ainda. O conhecimento está aqui. A despesa, o custo na hora a aula do professor. Se a energia faltou, a energia lógico que é muito bom, né? Vai atrapalhar, né? Energia é bom porque dá para mostrar, ser mais interativo, etc, né? No caso de hoje, né, com aulas EAD, seria realmente custo, mas na aula presencial não, tá? Agora, energia numa produção de tapetes, custo. Por quê? Porque se faltar energia nas maquinários, como que ele produz tapetes? Então, não há padronização, coloque isso na cabeça de vocês, tá? Não há padronização, tudo bem? Cada empresa tem sua análise a ser realizada. Outras terminologias, né? Desembolso.
Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da atividade comprada, portanto defasada ou não no momento do gasto, né, o desembolso. Investimento, gasto ativado em função de sua vida útil ou benefício de atributos futuros. Todo investimento a gente visa o quê? Benefícios futuros. Perda, bem ou serviço consumidos de forma normal e involuntária, né? Por exemplo, sobra de material é anormal, né? Depreciação involuntária. Muito bem, pessoal. Terminologia, tranquilo? Agora a gente vai falar sobre sistemas de custos. Pessoal, eu já falei bastante sobre isso para vocês na disciplina de tópicos contemporâneos, do problema de implantação de sistemas, né? Então, toda vez que a gente implanta algum tipo de sistema dentro da empresa, é um Deus nos acuda, né? Ou seja, muitas pessoas reclamando, porque nós não somos resilientes a mudanças, então a gente tem que ser adaptável às mudanças, as pessoas não são, e quando a gente implanta um sistema de custos, nós temos que implantar esse sistema visando o menor impacto possível dentro da empresa, tá? Então, trabalhando em paralelo até ser substituição correta, treinando as pessoas e assim por diante. Então, a ideia desse manualzinho que eu vou passar para vocês é fazer com que tenha o menor impacto possível dentro da empresa na implantação de um sistema de custos, tá? O sistema de custos normalmente ele está junto com o ERP, né? Voltado ou com ligado ao supply chain, né? O CSM, tudo bem? Então pode ser nos dois, pode ser no CSM, que seja, tudo bem? Mas ele está incluso. Dificilmente você vai comprar o sistema de custos sozinho, mas existe, tá? Outra coisa, vocês devem investir o dinheiro de maneira correta, ou seja, se você vai implantar um sistema de custos dentro da empresa, veja quais os relatórios que ele emitirá. Dentro desses relatórios que ele emitirá, você tem que utilizar todos, senão você está jogando dinheiro fora. Não adianta você criar um sistema de custos só para dividir custos e despesas. Não, tem vários outros índices para que você possa analisar. Muitas empresas fazem isso. Compram lá um sistema de R$1 milhão, gastam uma burdoada de manutenção por mês, mas ela não utiliza todos os relatórios, então ela está gastando dinheiro à toa. Então vamos dizer, se você é uma empresa pequena ou de médio porte, que não vai utilizar todos os relatórios que o próprio fabricante da empresa está falando, né? O fabricante do programa está falando, não compre, use o Excel, faça as tabelas lá no Excel do que você precisa e pronto, tá? Agora, se você quer ser um empreendedor, quer sair na frente dos seus concorrentes, compre um sistema bom e utilize todos os recursos que ele dá para você, tá? Entende-se sobre todos os recursos. Vocês, como contadores, devem saber o que o sistema de custo tem que dar de dados para que nós podemos exercer a contabilidade gerencial, ou seja, pegar as informações e fazer com que tenha a tomada de decisão para estratégias empresariais. Devido às necessidades mencionadas de dados para o controle de decisão, além da avaliação de estoque, é comum vermos empresas adotarem sistemas de custos repetitivamente, acreditando nos resultados imediatos. Talvez acredite que isso constitua uma panaceia e seja uma salvação. Isso não é verdade. Primeiro, porque nenhum sistema é capaz de resolver todos os problemas. Segundo, porque para atingir a sua capacidade de funcionar como instrumento de administração, precisa desenvolver-se, aprimorar-se, aquilo que eu falei, né? Então, às vezes a pessoa compra pensando que vai salvar o mundo, mas ela não utiliza todos os recursos, não sabe nem ler os relatórios. Então, a gente tem que entender. Sucesso de sistema de informação depende do pessoal que o alimenta e faz funcionar. O sistema representa um conduto que escolhe dados em diversos pontos, processa-os, emite com base neles relatórios ou extremidade. Esses relatórios não podem ser, em hipótese alguma, de qualidade melhor do que a qualidade dos dados recebidos no início do processamento. Podem ser pior se seu manuseio não for absolutamente correto.
Mas todos os dados iniciais quase sempre dependem de pessoas, e essas falharem ou não colaborarem, todos os sistemas podem falir. Então, pessoal, vamos dizer, o sistema está lá, ele é programado. Se eu coloco dados errados naquele sistema, ele vai alimentar dados errados. Se eu colocar dados bons naquele sistema, ele vai dar dados bons. Se eu colocar de maneira errônea ou de maneira faltosa dados naquele sistema, ele vai dar relatórios faltosos do sistema. A culpa não é do sistema, a culpa é de quem está alimentando. O pessoal técnico de produção é normalmente avesso à burocracia, parte operacional. Em geral, encara o sistema de custos como uma forma de controle e, devido a essas razões, tenderá em algumas situações rejeitar, boicotar ou simplesmente fazer resistência. Bom, qual que é o objetivo de implantação de um sistema, pessoal? É controlar, sim. Porém, o mais importante é obter informações suficientes para que a gente possa tomar decisões da empresa. E as pessoas de produção, ao olharem a implantação, falam, putz, o cara está vendo o que eu estou fazendo. Uai, não é isso que tem que fazer. Se você foi, vamos dizer, contratado para trabalhar, você tem que pelo menos trabalhar de maneira correta. Então, as pessoas que são avessas à implantação de sistemas, já são pessoas que têm que conversar lá no RH, para que o gerente possa entender o porquê que elas estão, se elas estão seguindo o objetivo da empresa. Aí eu já estou entrando na gestão de pessoas. Problemas maiores ainda não advirão se as informações iniciais já forem sofisticadas, ou se for relativamente difícil que tenha sua utilidade visualizada. Quem não vê utilidade de nada, não lhe dê importância. Primeiro, cada elemento deve ser conscientizado das necessidades de utilidade de cada informação para depois ser treinado e localizado. O que ele está falando aí, pessoal? Que se o sistema for muito difícil de ser alimentado e também difícil de ser visualizado nos seus relatórios, a maneira que ele está dando para a gente, qual que é a motivação que esse funcionário vai ter de alimentar e depois analisar? Nenhuma. Qualquer que seja o sistema a ser adotado, qualquer que seja o número de detalhes necessários à sua alimentação e qualquer que seja a finalidade da sua implantação, sempre existirão problemas com a resistência das pessoas, principalmente quando pela primeira vez são solicitados diversos dados dela. A primeira reação é a sanção de estar sendo iniciada uma era de controle. Toda pessoa que sempre trabalhou sem sentir formalmente essa fiscalização tem uma natural predisposição contrária. Pessoas que sempre sentiram ser confiança na administração podem passar a achar que perderam a confiança, pelo menos parcialmente, essa condição. Por isso que é super importante fazer reuniões, workshops, mostrar qual o sistema, por que a gente está utilizando esse sistema, tudo bem? Mostrar o objetivo da implantação do sistema, deixar bem claro que isso não é para controle pessoal, e sim para controle gerencial, né? Isso tudo tem que ser com planejamento participativo, junto com as pessoas, objetivando sempre o objetivo da empresa, criando tomadas de decisões em conjuntas para que as pessoas, todos os funcionários, possam estar trabalhando da mesma maneira e entendendo o porquê da implantação desse sistema. Quando não contratadas pessoas de fora para a implantação, é necessário um cuidado ainda maior, já que poderão ser rotuladas de intrusas. Normalmente, quando o sistema ele é muito complexo, né, quem instala é o próprio pessoal que desenvolveu o sistema. E às vezes esse pessoal ficam lá 6 meses dentro da empresa porque eles ficam treinando, eles ficam ajudando, implantando. Se tiver sistema correndo em paralelo, eles estão fazendo a migração do sistema que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, essas pessoas elas podem ser rotuladas como intrusos. Ou então, por exemplo, elas vão roubar o meu lugar, né? Porque eu não vou aprender, não quero aprender e blá 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 blá. Poderá o pessoal imaginar que os de fora estão à cata de algum ou motivo para justificar a sua presença e seu horário, e que isso poderá redundar no corte de muitas pessoas, né? Pelo menos no aumento de serviços. Nenhum sistema de custos consegue, normalmente, eliminar pessoas que gastam a curto prazo, apesar de muitas vezes ouvir exatamente o contrário, né, pessoal? Então muitas pessoas falam assim, vai implantar o sistema e vai me demitir, porque o sistema vai me substituir. Pessoal, as pessoas que já não estão, primeiro,
treinadas. Segundo, capacitadas, pessoas que não buscam aumentar a sua competência dentro da empresa, não buscam ir junto com as metas da empresa, trabalhar junto com a empresa, não é por causa do sistema que ela vai ser mandada embora, é porque ela já não está acompanhando a empresa há algum tempo atrás, tá? Então, as pessoas elas têm que ser motivadas para isso. Tende a ocorrer exatamente o inverso, isso é, acréscimo de pessoas e de equipamentos, porque precisa de pessoas para operacionalizar aquilo lá, né? E esse é o sacrifício para a obtenção de informações de uma fritura e possibilidade de controle. Mas o pior é que, se um dos motivos para a implantação tiver sido exatamente a ideia de redução imediata de custos, o efeito poderá ser também a imediata reação do pessoal, né? Bom, raramente uma informação é totalmente inútil para uma administração. Hoje, por que a gente fala raramente? Porque hoje tem muita informação, né? Às vezes a gente descarta algumas informações. Mas raramente, pessoal, principalmente em sistemas de custos, as informações dadas pelos sistemas, elas são descartadas, tá? Mas, comumente, muitas informações devem ser analisadas, transmitidas. Esse slide está falando exatamente aquilo que eu falei para vocês sobre a obtenção do sistema e a não utilização completa dos relatórios daquele que está implantado. A implantação de um sistema de custos e de sistemas de informações em geral devem ser vistas como um projeto e, como tal, precisa ser sua viabilidade. Tendo em vista, comentada quando as reações contrárias à implantação de qualquer sistema de custos, bem como o próprio custo de seu funcionamento, é fácil verificar que a implantação deve normalmente ser gradativa, pessoal, que está falando sobre a implantação. A implantação ela deve ser gradativa. Nós não podemos chegar e falar assim de uma hora para outra que nós iremos implantar um sistema dentro da empresa, parar a empresa, fazer um cut-off, ou seja, um corte, parar a empresa e implantar o sistema de uma vez, não. A gente, paralelamente, esse sistema ela tem que ser ocorrido até que 100% dele seja utilizado pela empresa, tudo bem? Por isso tem que ser muito bem planejado e por isso que às vezes custa muito caro a implantação de um sistema bom, tá? Então que fala sobre o grau de importância daquele número de funcionamento do sistema inteiro, devido à atenção e, se possível, tentar convencer os benefícios, que está falando sobre o convencimento pessoal, né, sobre a implantação. Então deve haver reuniões de conhecimento e assim por diante, tá, pessoal? Isso aqui é tudo que eu já comentei, por isso que eu já estou passando, tá? Bom, sobre importação já é um pouco mais complicado. O que é importação? Você já tem um sistema funcionando dentro da empresa, você vai implantar um outro sistema e você vai importar todos aqueles dados daquele sistema antigo para o sistema novo. Você pode ter perda de dados, você pode ter erros de alimentação do sistema novo, porque você estava acostumado com o sistema antigo e etc. Então tem que tomar muito cuidado com importação, tá? O fato de um sistema estar funcionando muito bem na matriz do exterior não significa que na filial o mesmo sistema produtivo igual. Aqui ele está falando não da substituição, ele está falando sobre um sistema que eu estou utilizando numa empresa central, uma matriz, abrir uma loja em outro lugar e eu vou usar o mesmo sistema lá naquela loja. Às vezes aquele sistema daquela loja não vai funcionar igual esse sistema aqui, por N questões. Pode ser culturalmente, né, as pessoas que estão trabalhando lá, pode ser a possibilidade de percepção daquelas pessoas que estão trabalhando, pode ser as questões de impostos, taxas. Se um sistema for estático, essas taxas lá ele vai ter que modificar, então vai ter muitas outras coisas, né? Provavelmente lá ele foi desenvolvido, melhorado, adaptado ao longo dos anos, e o pessoal todo já está longamente acostumado a ele. Sua adoção da forma como já funciona provavelmente trará mais discussões do que concórdias, né, pessoal? Situação ainda mais atroz é a adoção de um sistema de funcionamento em outra empresa com tecnologia diferente. Muitas empresas fazem isso, né? Vai lá visitar o amigo, a empresa do amigo, olha lá a empresa do amigo e fala: putz, olha que sistema legal, cara, funciona, você conseguiu lá onde? Conseguiu lá com o X, eu vou pegar também. Pega o mesmo sistema, coloca, mas e aí? Não está adaptado à sua empresa, tem um monte de recursos que você não precisa, a sua empresa não vai utilizar,
né? Então não é assim que funciona essas questões, né? Numa empresa, por exemplo, onde o item mais importante é a mão de obra, o critério de controle e avaliação desse tipo de custo deve ser bastante detalhado e rigoroso, né? Por exemplo, uma empresa de serviço. Então, nunca um sistema de produtos vai funcionar bem no sistema de serviços. Né? Que é o que eu falei agora. Bom, resumindo, má informação é muitas vezes pior do que nenhuma. Não raro é preferível deixar de ter um dado do que ter errado, daquilo que eu falei para vocês no começo, tá? Se vocês acham que aquele sistema, vocês não vão utilizar aqueles relatórios que precisam, então não compre, faz lá no Excel do jeito que você precisa. É preferível você ter informações que você vai utilizar do que informações erradas, tá? Importante que sejam estudadas e vencidas as reações da implantação do sistema e seja o pessoal educado, treinado, né, para entender a utilidade para funcionar. Escolha do sistema depende do objetivo que a empresa quer atingir, né? O seu livro de detalhes, as informações são caras, né? E sua utilidade não é igual para todos os times. A implantação do sistema deve ser, na medida do possível, gradativa, não necessariamente imposta os mesmos detalhes de sofisticação em diversos departamentos. Tudo bem, pessoal? Esses são os exercícios, eu não vou ler, né, nesse caso. Então, vocês deverão fazer. Creio que na live eu vou ler, vou fazer junto com vocês, certo? Então, vocês devem fazer e entregar daqui 7 dias para mim. Tudo bem, pessoal? Então, terça-feira que vem nós fazemos uma live. Quinta-feira que vem eu já coloco o vídeo das outras 2 últimas aulas nossas. Beleza? Abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.